Kalamandara basudi kanturi balaya lava sharabala lava gasuri bi kalamandara gantaya. Uyala lava sharabakantuyela leva kantuyela masharamanda lava laga surianda levana sharamanda lamara karamandara mandara. Rebana yalama shiri de kalamandala kalamandara bashiri de kanturi banaya. Komrigan kansule tergus dulu komrigan shiri kan kanturi lamba tedin korean kansuli gan kaya. Torigan kanturi birigan kanturi shimiran kanturi guzuru kan kansuli. Levi kansuri lan kanturi hilling world go para que sin tui kansuli kon para que sin kaya. Alligator kansuri gan kaya. Then kaya lega sin tui kan sele birigan barigan sinton kaya levi here in kanturi lega sin tui. Then nation cheaper and kansuri lan kuli hansan travessia. Jamaica lega sin hansan company sit in tui era and the shurikan company en ri hansan country. Para am country lega sin kaya. Ring kata di hati dengan cipi kan kalori, ruiran combination tree and relation, kemudian sin tree riaparkan country, levegan shui and ayuran gulir, makan kaya dengan sin tree dan company supriya, riga papa vegan kaya dengan sin gulir dan dengan kama dengan sin defesa tree dengan penegrado. Deus te abençoe esta noite em nome de Jesus. O vídeo que eu vou fazer hoje, meu irmão, você vai ficar atento. A pergunta é a seguinte: o dom que você tem de línguas realmente é de Deus? Realmente a língua que você fala, você tem certeza que você recebeu do Espírito Santo? Você tem certeza que o seu dom foi dado por Deus? Como saber se as línguas que nós oramos é de Deus ou não é de Deus? Porque hoje em dia muita gente tem essa pergunta. Você já fez essa pergunta? A língua que eu oro, será que é de Deus? Essa língua é o batismo com o Espírito Santo? Essa língua é o dom de línguas autêntico? Você vai saber neste vídeo realmente como identificar se o dom de línguas que você fala ou o dom de línguas que alguém fala é dado por Deus. Seja bem-vindo nesse canal, permaneça nele, dê o seu like, contribua. Inscreva-se nesse canal e compartilhe esse vídeo para pessoas que querem entender esse assunto. Eu vou abordar esse assunto dentro da palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitas coisas vão ser esclarecidas nesse momento. Uma coisa mais importante que nós temos que entender: como que o dom de língua se manifesta na vida do crente? Nós precisamos entender, irmãos, que nem todo mundo acredita no dom de línguas, embora a Bíblia diga lá em 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14 que o dom de línguas é um dom dado por Deus. A igreja de Cristo recebe esse dom para a glória de Deus o Pai. Mas como saber se o dom que temos é de Deus? Como saber que alguém está falando em alguma língua? Como saber se essa língua é de Deus? Como identificar? Como nós sabemos em nós se a língua que falamos é realmente de Deus? Ou então, como saber se eu estou próximo de receber o batismo com o Espírito Santo? Como eu entendo que eu vou receber o dom de línguas? Permaneça aí nesse canal que você vai entender, pela palavra de Deus e por experiências que eu tenho em relação a essas coisas, para você entender como funciona. Seja bem-vindo. Milagre de Yeshua, toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Vamos lá. Vamos primeiro começando pela Bíblia. Lá em Atos capítulo 2, fala claramente que quando eles receberam o dom de línguas, a Bíblia diz que o dom veio sobre eles. Tá? Para início de conversa, o dom ele não pode ser aprendido. O dom ele é uma dádiva dada por Deus, que é dada espiritualmente àquela pessoa que se qualifica para o propósito de pregar o Evangelho. Não que ele vá pregar movido pelas línguas, tá? Não é as línguas que vai levar à pregação, mas a língua ela é um sinal de que Deus deu a graça a você e quer mostrar para você que você precisa pregar o Evangelho a outras nações. É por isso que existe, muitas das vezes, partes fragmentadas de idiomas dentro da oração. Se você pegar essa oração que eu fiz no início do vídeo, eu fiz 2 tipos de orações no início do vídeo, tá? Você percebe, você tem conhecimento do dom de língua, você vai perceber que, primeiramente, eu iniciei a minha oração orando em línguas estranhas, que é o primeiro dom que a pessoa recebe. A maioria dos cristãos, quando se converte, ele recebe o dom de orar em línguas estranhas, tá? Que é o dom de 1 Coríntios capítulo 14, que é orar em uma língua totalmente desconhecida. Essa língua ela é uma linguagem de oração. Essa língua todo cristão deve buscar ter. Por quê, irmão? Porque é uma língua de oração, tá? 1 Coríntios capítulo 14 fala, lá no versículo 2, que quem recebe a linguagem de oração, quem recebe outra língua, fala a Deus e não fala a homens.
porque com Deus fala mistérios. Não tem esse negócio de fala homens entre aspas, fala com Deus entre aspas, abre parênteses, não tem nada disso. Quem fala em línguas estranhas não fala a homens, mas a Deus. Aí ele conclui, visto que ninguém entende, porque com Deus fala mistério. É muito bem explicado o texto, não tem sombra alguma de dúvida. Ele inicia contextos e contexto, tá dando vírgula e pausa, tudo concluindo tudinho. Quem fala nas línguas estranhas não fala a homens, mas fala a Deus. E essa segunda língua, irmão, que você orou, você está perguntando para mim. É uma pergunta retórica, você pergunta para mim. E essa segunda língua que você orou? Parece ser idiomas, elas são idiomas. Mas eu aprendi essa língua, Alan? Não, eu não aprendi essa língua, tá? Algumas pessoas chegam a querer questionar, não foi aprendida essa língua. Eu não aprendi essa língua, até porque ela não é uma única língua, não é um único idioma que tem ali, correto? Se você analisar, eu fiz muitas pesquisas em cima dessa linguagem que eu recebi, e ele, pelo menos dentro dessa linguagem aí, ele tem 4 ou 5 idiomas no mínimo. Já teve situações aí de eu estar orando e eu gravar e eu fazer uma pesquisa com aparelhos e identificar até mais de 7 ou 8 idiomas, e às vezes vai até mais. Até porque a própria Bíblia diz que falavam em Atos 2 conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Correto? Então ali vem turco, vem hebraico, vem às vezes aramaico, vem russo, vem francês, como eu já vi, vem alemão, vem chinês, vem coreano, até algumas línguas japonesas vem junto. Vem todas essas linguagens aí, às vezes vai variando. Mas como é que elas funcionam? Elas vêm assim, seguindo uma sequência do dialeto em ordem, de algum tipo de conversação em ordem, não. Elas são vários idiomas misturados, tá? São várias palavras que são misturadas ali, vários idiomas sendo falados alternadamente, de maneira bem acelerada, coisa que o ser humano não consegue reproduzir por si próprio. Mais uma prova de que é o Espírito Santo que entrega, porque aquilo que Deus faz, o homem não vai conseguir reproduzir. Então, não é uma linguagem que você vai imitar. Não tem como. O verdadeiro, o dom que é autêntico, que ele é idiomas, que é o dom de Atos, capítulo 2, esse dom que eu mostrei aqui, eles são idiomas, mas eu não posso pregar nesse dom porque eu não compreendo o que eu estou falando, correto? Então, eu posso ir num grupo de turistas, né, de estrangeiros ali, 5 pessoas, e eu começo a orar. Eles vão entender o que eu estou falando. Por quê? Vai sair palavras do idioma deles. E naquele momento, como já é o dom da língua, o Espírito Santo vai falar através de mim com algum deles. Vai vir, ó, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus quer salvar, vai vir essas coisas dentro da língua. Eles vão entender na linguagem deles. Só que eu não vou estar consciente do que está acontecendo. Eu não tenho ciência exatamente do que está falando, a não ser que Deus me dê uma interpretação. Só que não vai resultar em nada eu receber uma interpretação, visto que eu estou falando com estrangeiros. Então, se eu tenho uma língua portuguesa e eu falo em 5 idiomas diferentes, com 5 pessoas de várias nações diferentes, a interpretação que eu vou receber não vai ter validade alguma, você entende? Porque se eu falar português com o russo, com o alemão e com o chinês, eles não vão me entender. Eu vou ser bárbaro para eles, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 14. Então, quem vai falar com eles, então? É a língua que eu estou falando. Fragmentações de palavras, não é uma pregação. Mas, de qualquer forma, acaba se tornando. Porque vai glorificar Deus, que eles vão entender. Essa pessoa está falando o nosso idioma e vários idiomas ao mesmo tempo. Nós percebemos que isso é espiritual. Nisso é glorificado a Deus dessa forma, você está entendendo? Então, esse é um dom que você não aprende. Por quê? Porque ele não segue uma ordem, né? Como a gente estuda um inglês. Você estuda um inglês, você aprende my father, que significa meu pai, my mother, minha mãe, correto? My world, meu mundo, my God, meu Deus, my Jesus, meu Jesus. Você consegue aprender e colocar em ordem essas palavras. Mas você não tem como falar 5, 6, 7 idiomas ao mesmo tempo e uma velocidade extrema. Você vai perceber claramente que isso daí não é uma coisa que o homem aprende. É algo que é feito e dado por Deus. Então, como saber que o dom é de Deus, das línguas, e como saber que eu estou prestes a receber esse dom? Permaneça aí no canal que você vai saber. Eu vou revelar para vocês essa forma, correto?
Uma primeira coisa que você tem que entender. A língua que você fala é o dom das línguas ou não é? Você quer saber? Primeira coisa que eu vou lhe falar. Se a língua que você fala alguém te ensinou, não é um dom do Espírito Santo. Sinto muito lhe falar. Se a língua que você está falando, eu não sei qual é. Eu não sei se é o inglês, eu não sei se é um francês ou né, uma outra língua, até mesmo uma língua espiritual, né? Até mesmo uma xenolália, mas alguém te ensinou, falou e você repetiu, falou e você foi repetindo. Eu sinto muito em lhe falar que isso não é batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque você foi convencido de fazer algo que não estava em você, que o dom é o Espírito Santo que entrega. Correto? Então, se alguém me ensinou, se alguém foi lá, olha, fala laba, 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 aí você falou laba, 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 laba. Agora você vai falar xinxabalai, xinxabalai. Agora fala xinxabalai, xinxabalai. Aí tu conta agora, laba, 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 xinxabalai, laba, 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 xinxabalai. Ei, fui batizado com o Espírito Santo, não. Felizmente, isso daí não é batismo com o Espírito Santo. Não existe isso daí. Tá? E como saber, irmão? Primeira coisa, o Espírito Santo vai testificar dentro de você que você está prestes a receber esse dom. Você vai receber revelações de Deus. Sabia disso? Você vai receber. Você vai receber revelações espiritualmente de Deus. Você vai ter sonhos falando em línguas. Você vai ter sonhos orando em línguas no meio de irmãos. Você vai ter, tá? Porque as línguas elas vão se manifestar dentro de você. Elas vão se manifestar dentro de você. Elas vão vir como um pensamento. Ninguém vai te ensinar as línguas. As línguas virão dentro de você. Tá? Pode ser a xenolália ou pode ser, né, a glossilália, né? Que é os idiomas. Pode ser que exista. Eu tenho o dom, tá aí. Está disponível para quem quiser. Ah, irmão, não acredito. É por isso que você não recebe. Se você não acredita, você não está vendo aí no vídeo? Daí eu estou orando na língua. Existem os dois dons. Mas eu recebi porque eu acreditei. Eu fui na Bíblia e olhei, realmente eles entenderam aqui, em Atos capítulo 2, tinha os idiomas ali. Ah, mas a gente estava falando em línguas estranhas. E aí eles entenderam o idioma. E aí Deus fez o milagre no ouvido deles. Não, Deus não fez milagre no ouvido da multidão, tá? Por quê, irmão? Porque diz claramente que lá no capítulo 2, versículo 4, diz que o Espírito Santo desceu sobre o discípulo, não desceu sobre a multidão. Correto? Testifica com a palavra? É claro que testifica. O Espírito Santo desceu sobre eles no cenáculo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Lá fora ninguém teve esse negócio de receber o Espírito Santo, não. Lá fora estavam rindo, estavam zombando, dizendo que estavam bêbados, correto? E alguns lá entenderam algumas coisas lá na linguagem deles. E isso foi o desenrolar da palavra no sentido integral que ela está falando. Estão dizendo que estavam bêbados. Tanto prova, a maior parte estavam zombando. Sabe como você tem a revelação profética disso? A maior parte estava zombando. Se você ler o capítulo 2, lá do versículo 15 para frente, Pedro sai e diz assim, varão judeu, quando Pedro viu toda aquela aglomeração lá, ele aproveitou isso agora, eu vou pregar. Ele disse, varão judeus e todos que se encontram aqui. Aí o pessoal tudo viraram para olhar Pedro, né? Esses homens, está falando esses homens, disse assim, esses homens que vocês estão vendo aí, eles não estão bêbados, tá? Porque ainda são 9 horas do dia, que são 9 horas da manhã. Mas isso aí, o que vocês estão vendo, é o que aconteceu, que foi predito lá no profeta Joel, que é o capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito, então ele explica. Então é isso que ele estava explicando. Então Pedro teve que explicar. Então, a maior parte, o que estava acontecendo, o que prevaleceu lá? Prevaleceu os que estavam compreendendo ou os que estavam zombando? Os que estavam zombando prevaleceu, com certeza. Com certeza, senão Pedro não precisava ir lá. Pedro ficava lá, e pronto, não precisava ir lá. Ele olhava na janela, via que todo mundo já estava ouvindo, bora continuar orando aqui que o povo está sendo evangelizado. Não estão sendo evangelizados. Senão Pedro não precisava sair para explicar nada. Certo é que o texto fala claramente que ele começou a explicar o profeta Joel, explicou os salmos, profeta e tal. Aí o pessoal começaram a compreender o que estava mais ou menos se passando ali. Então, o pessoal que estava zombando, dizendo que estavam bêbados, que estavam pó, que estavam achando graça, sabe? A maior parte estava fazendo isso aí.
A gente entende porque Pedro teve que ir lá colocar uma ordem, o alvoroço estava ficando grande, estava tendo uma desordem já lá, uma baderna estava acontecendo lá. Então a gente percebe que a língua não cumpriu o objetivo de pregação, mas ela sinalizou. Deus é grande, maravilhoso, Deus é poderoso, abriu o mar vermelho e tal, essas coisas que foi dito lá em meio às línguas que estavam sendo faladas. Sendo que o povo do cenáculo não entendeu nada. Eles estavam só ouvindo lá fora o que estava acontecendo. Mas sendo que o ponto que eu quero lhe dizer aqui, eles receberam as línguas, eles estavam orando, vinham as línguas, eles falavam, mas não compreendiam. Quem compreendeu lá foi o povo, alguns lá que estavam lá fora. Então, como entender que a língua que eu oro é dada por Deus? Primeiro, como eu falei agora há pouco aqui, a língua vai ser revelada dentro de você. Você vai sentir, quando você estiver orando na igreja ou na sua oração, essas línguas vão vir dentro de você. Se você vê essas línguas vindo na sua mente, no seu coração, esse é o sinal que você está prestes a ser batizado com o Espírito Santo. Agora, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Não entre nesse negócio de querer aprender com ninguém. Não vai nesse negócio de fique dando glória, 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 e começa a atrapalhar a tua boca na igreja e deve estar falando língua. Não entre nesse jogo aí, não. Pare com esse negócio que isso não vem de Deus. Seja uma pessoa séria, sóbria na presença do Senhor. Você vai receber o Espírito Santo. Tá? O dom vai vir dentro de você, se você estiver qualificado, se qualifica, abandone o seu erro, seu pecado, suas coisas erradas, tá? Se lave no sangue de Jesus. Senhor, eu quero receber o dom, eu quero ter essa capacidade espiritual de orar nos dons. Peça o dom de idiomas que Deus vai te dar. Ele deu para mim, por que ele vai dar para você? Eu só falo que nem você, meu irmão. Talvez até mais do que você. Peça. Ninguém ganha nada por merecer, não, de Deus, mano. Tudo é graça de Deus. Ele conquistou tudo para nós por meio de Jesus. Creia, o vídeo está mostrando. Tem idiomas? Tem. Como é, irmão? Tu aprendeu primeiro um pouquinho de inglês, um pouquinho de alemão? Não aprendi, foi nada. Dobrei meu joelho, pedi para Deus me entregar. Quando eu vi, eu estava lá. Já está em mim, já. Veio, Deus batizou. Pá, entregou. É assim que vai ser com você. Você creia que Deus vai te entregar o dom, tá? Agora, quando não é de Deus, irmão, quando alguém te ensinou. Quando alguém não te ensinou. Por exemplo, alguém chegou lá, você aprendeu, pegou um livro, estudou um pouquinho de inglês, fez uma aula lá de 15 dias, 20 dias de inglês, um intensivozinho na sua casa ou num colégio, você aprendeu lá, né, um basiquinho de inglês. Aí você utiliza algumas palavras na igreja. Nunca diga que você recebeu isso pelo Espírito Santo. Não faça isso. Não faça isso. Seja uma pessoa adulta. Ou se você é uma criança, seja uma pessoa temente a Deus. Não fale isso. Isso é dom do Espírito Santo? Não, isso não é dom do Espírito Santo, não. Eu aprendi essa língua, mas eu gosto de orar no inglês, eu gosto de orar nessas línguas estrangeiras, eu me sinto bem. Ore, Deus está lhe motivando, mas não é o batismo com o Espírito Santo. Porque se aprendeu, agora se você não aprendeu com ninguém nada, e você expressa aquilo com a maior naturalidade, não só aquelas palavras, mas elas vão variando, não só aquela coisa repetida, e nem aquela coisa pensada, vou pensar aqui, né? My God, my life. What's your name? My name is, tá? Jesus Christ and my love. Não, você não pode pensar o que tu vai falar, porque quando o dom é do Espírito Santo, é ele que concede as palavras. Não existe pensar. Você não pode sincronizar as palavras que você vai falar, porque se você sincronizar as palavras, não é dom do Espírito Santo. É outro sinal. Se você sincronizar as palavras, começar a organizar para virar um diálogo lógico pela sua lógica, você aprendeu essa língua com alguém ou em algum lugar, você estudou um pouco dessa língua, você está expressando. Não é dom do Espírito Santo. É preciso que você entenda isso. Quando é do Espírito Santo, vai ser revelado. Não estou tendo revelação nenhuma. Então, se qualifique. Se purifique na presença do Senhor. Se precisar fazer jejum, faça, porque eu fiz jejum. O meu primeiro dom que eu recebi, eu jejuei. Sim, faça um jejum básico, faça um jejum de manhã, faça um jejum 8, 9 da manhã, entregue 11, meio-dia. Não precisa estar passar o dia inteiro com fome, não. Faça um jejum de 3 horas no dia, passa uma semana, de segunda-feira até outra segunda-feira. Jejua lá de 8 da manhã, toma lá alguma coisinha e tal. Pede para Deus te revelar como é. Entrega meio-dia, vai almoçar. Todo dia tu abre de novo. Toma lá alguma coisinha leve, entrega assim. Não tem sacrifício, é só questão de propósito. Não tem negócio de estar se sacrificando. Você fala assim, eu quero receber o dom da língua. Pode ter certeza. Se purifique, confesse seus pecados, se comprometa em pregar o evangelho. Faça isso de coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar com esse dom. Porque Pedro falou lá em Atos capítulo 2.
É para você, para os seus filhos, para os que estão de longe, para todos, quando o Senhor chamar. É para mim, é para você, é para todos. Agora, vamos receber os outros dons, vamos ficar só uma língua estranha. Viu o problema? Por que, irmão? Por que acontece isso? A minha esposa me pergunta às vezes, por que os crentes só oram em línguas estranhas? Por que a gente não vê eles orando em idiomas? Não é diferença deles para mim. Eu sou cristão também há muitos anos, mas tem crentes que têm 50 anos de evangelho e só fala língua estranha. Por que eu não oro em idiomas como eu oro? É simples. Primeiro, vou revelar para você. Se você é evangélico e só ora em língua estranha, eu vou lhe dar o sinal para você receber o dom de idioma. Quer receber? Então fique aí. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que acreditar. Você tem que acreditar que lá em Atos 2 foi idiomas que eles receberam. Porque eu só recebi porque eu acreditei. Eu recebi porque eu acreditei. Então, por isso que eu recebi. Agora, se você ficar dizendo, mas lá era língua estranha, o que acontece é que eles oraram em línguas, e a multidão escutou lá no idioma deles. Não. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos, não sobre a multidão. Então, você vai estar confundindo aquilo que a palavra não está ensinando. Você entende? A palavra não está ensinando isso. A palavra está dizendo que o Espírito Santo desceu sobre a multidão, não desceu sobre o discípulo, não sobre a multidão. Então, vamos colocar em ordem isso, correto? Então, é isso que a gente tem que entender. Então, para o evangélico que já recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele pode receber o dom de idioma, mas ele precisa acreditar. Você precisa acreditar. Ou você que nunca recebeu, acredite, porque também Deus vai te entregar. Porque eu não sei determinar a ordem disso. Eu não sei determinar porque só Deus entende como funciona. Irmão, mas tu já era batizado com as línguas? Já. Eu já era batizado com as línguas estranhas há 20 anos, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui do meu testemunho. Eu já era batizado com as línguas estranhas. E eu recebi o dom de idioma, não veio aleatoriamente. Eu busquei. Eu vi que havia muito debate em cima do assunto. Uns dizendo que não, dizendo que existe, que cessou, ano passado, que... Eu comecei a ver muito isso. Eu cheguei, Senhor, me mostra se o dom existe aqui na tua palavra. Se eles oraram em línguas de outros idiomas, se existe esse dom, me entrega, que eu quero fazer as pessoas entenderem que a tua palavra ela se cumpre na íntegra, por completo. E o Senhor me entregou um dom para quê? Para me ficar me aparecendo com os outros, orando em língua para ficar me vai descendo. Não, foi para provar que existe um outro dom. É para você, igreja, é para nós. Deus entregou tudo isso para nós. Não é só para eles lá, não. Eles já morreram, eles receberam o galardão deles, estão tudo lá no céu com Jesus. É para mim e para você, tá? O dom é para mim e para você, não é só para eles, não, é para nós. Tá? É para mim, é para você, é para todo aquele que o Senhor nosso Deus chamar. Então, o dom de idiomas é para nós também. É uma ferramenta espiritual. Eu oro muito nesse dom, passo horas orando nesse dom, fico de boa lá, relaxando. Ele fala, chega, eu vou longe, eu vou no espiritual, Deus vai me conduzindo e faço uma interpretação e vem revelação. E você passa 2 horas de joelho, que tu nem se lembra que tu está em joelho ali, tu ora em espírito, tu está esquecendo teus problemas, quem te magoou, quem te feriu, falou mal de ti, sabe, na necessidade, tu entrega tudo na mão de Deus e tu começa a orar e o Senhor começa a falar contigo, é uma coisa maravilhosa, irmão. Muita gente não tem noção o que é estar além do que está aqui, tirar o que está no papel para fazer virar real na sua vida. O apóstolo Paulo disse que o evangelho não é feito só de palavra, mas é feito também de poder. Viva esse poder de Deus na sua vida. Não aprenda línguas, porque se aprender, você pode aprender. Agora você tem que dizer, isso não é dom de línguas. Eu aprendi e falo na igreja. Se você aprendeu, seja xenolália, ou seja, idiomas normais, terrenos, se alguém te ensinou, se você procurou aprender em alguma fonte, isso não é dom de línguas, está sendo avisado. Agora, se você recebeu o dom, veio em você, você está sentindo que ele está vindo, as palavras estão vindo na sua mente, aquelas palavras quando você está orando, está dentro do seu coração, jogue para fora, abra sua boca pela fé. Abra sua boca, mas está vindo um bocado de idioma, abra sua boca pela fé, que Deus vai fazer a obra, em nome de Jesus. Eu estou declarando para você que você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Quem ainda não recebeu, vou orar agora. E se você crê, agora mesmo Deus pode te batizar com o Espírito Santo, porque é para todos nós. Receba essa bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus.
Então você foi revelado, como é o dom que ele se manifesta, não aprendemos, não podemos ensinar, não podemos aprender. Quando é de Deus, vai aparecer, o Senhor vai te dar revelações, vai te dar sonho, ele vai colocar no teu coração a língua, na tua mente, e você vai abrir a boca pela fé. Depois você vai comentar aqui nesse vídeo. Eu recebi o dom das línguas estranhas, eu recebi também idioma, eu fui batizado com o Espírito Santo. Testifique, testemunhe nesse canal para a gente levar isso para outras pessoas, porque esse trabalho é feito para evangelizar, pregar a palavra do Senhor. Estenda a sua mão que eu vou orar para você. Você não é batizado com o Espírito Santo, vou orar para você receber o batismo. Se Deus entender que você tem condição de receber, agora ele vai te entregar e você vai abrir a boca pela fé. Eu já sou batizado com as línguas estranhas, quero receber os idiomas. Não tem problema nenhum, você também tem que crer para você receber, porque é pela fé. Ninguém ganha nada de Deus se não for pela fé. Lá no livro de Tiago fala claramente que tudo que queremos e conquistamos tem que ser por fé. Porque quem não crê é como as ondas do mar, jogado de um lado para o outro. Correto? Então você recebeu a revelação. O que é de Deus, o que é do homem, não tem problema nenhum. Pode falar em outros idiomas, mas não venha dizer que é dom de línguas, porque você aprendeu, alguém ensinou. Isso não é dom de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, te apresento todas essas pessoas. Eu te peço, meu Pai amado, que aquele que não é batizado com o teu Espírito Santo, essa pessoa neste momento agora, meu Pai, em nome de Jesus, tu venha colocar tuas palavras na boca desta pessoa. E ela comece agora, meu Deus, a sentir o poder do teu Espírito Santo para que ela receba o batismo com o Espírito Santo agora. E em nome de Jesus eu declaro que você receba agora o dom das línguas na sua vida em nome de Jesus. Receba as línguas estranhas em nome de Jesus. Você vai receber o dom de oração em línguas. Receba agora a oração de outros idiomas em nome de Jesus. Vai vir na tua mente, vai vir no teu coração agora. Rebanaya lama sharamandala vagasuri mi calamandala calamandara vagasuri mi calamandala mandara mandaraya. Línguas estranhas, língua de oração. Recebe agora os idiomas. Rebaran Katriam, Babagala Katriam, Hotel Falcon, Korean Katrian. The good go king bringing Gordon Complication Pier on the Pier and High. Covering Korea Hosson Tria. A Busco Cobrian Katri, Reon Cotter, Moran Carter, and some trees with the Pipican Carter is Korean Carter over them. Rebanaya down Korean Strand, Hotel is some Tira. Korean Carter is Prian. Rebna Carter, Korean Carter, and Pagan Carter, and Pagan Harbour to Ferical. Living on Korean, Remanagaya is wearing up and she thought the Gapa Citria. Rema Precan Shurian, Alvaran. Loving Kayaresin, Julian Godariam, Trivian Tir, Papakan Sinto Korea, Lemekayaresin, Papakan Turia, Pericason, Kamaragan, Conderegason. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Recebe esse poder na tua vida. Fale nas línguas estranhas, fale nos idiomas agora. Recebe a presença de Deus na tua vida. Esse laço de morte seja repreendido da tua casa e da tua família agora, em nome de Jesus. Toda praga, toda maldição lançada contra a tua vida, eu ordeno que seja repreendida agora, em nome de Jesus. Toda amarração espiritual caia por terra. Toda amarração financeira caia por terra. Toda síndrome do pânico caia por terra. Tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo agora. Recebe o revestimento de poder. Recebe o Espírito Santo na tua vida. Porque Deus é poderoso para te libertar e entregar a tua vitória. Recebe em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois eu creio na tua vitória. E você vai entrar aqui e testemunhar para a glória de Deus o Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe a tua bênção e a tua vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal. Dê os seus likes. Coloque o seu nome e dê o seu testemunho. Porque eu creio que muitos vão testemunhar a glória de Deus. E por esta madrugada o Senhor vai te visitar. Tu vai sentir a presença de Deus. Para que tu receba o batismo com o Espírito Santo. Tu vai receber. Porque Deus me colocou esta unção. Para que pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo através da minha oração. Porque pessoas já foram batizadas através da minha oração. Já receberam o batismo com o Espírito Santo. E com você não será diferente. Você vai receber as línguas que Deus promete. E mostrar que o Evangelho se cumpre na sua totalidade. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Amém.